Bem-vindos mais uma vez, meu nome é André, sou pastor aqui da igreja. Para nós é muito bom ter você com a gente de novo. Se você já é de casa, bem-vindo de volta. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo no nosso meio. Nós estamos no meio de uma série de mensagens, onde nós estamos estudando a carta aos Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, lá no Novo Testamento. Essa é a terceira semana da nossa série. Se você perdeu uma das outras semanas anteriores e você quer ouvir, tem como você fazer isso. Se você entrar no YouTube e você colocar no campo de busca ali, Primeira Igreja Batista da Ilha, vai aparecer um canal da nossa igreja. Você vai ver o logo da nossa igreja, você clica lá e lá tem os áudios das mensagens e também os áudios dos cafés com Deus. Se você é novo com a gente, Café com Deus acontece todo domingo das 6 às 7 aqui na igreja antes do culto. Se você também quer participar ou pegar uma mensagem do Café com Deus, está lá no YouTube para você poder pegar. O livro de Efésios, ele trata a nossa identidade em Cristo. Quem nós somos por causa disso que nós acabamos de lembrar e de participar. E como nós devemos viver a nossa vida por causa do que nós somos. O livro de Efésios, na realidade, ele nos ajuda, e nós estamos estudando ele sem pressa, porque ele nos ajuda a entender o Evangelho por completo. Nos ajuda a entender a profundidade do que Jesus fez para nós na cruz e como isso nos afeta profundamente. E tem muito mais do que a gente normalmente pensa, quando a gente pensa no Evangelho, pensa em salvação, tem muito mais envolvido do que a gente imagina. E o livro de Efésios nos ajuda a entender isso. E ele descreve várias coisas ali, nós estamos tirando algum tempo para nós lermos isso e nós aprendermos da totalidade do Evangelho, tudo que Jesus comprou por nós na cruz. Na semana passada nós vimos que as palavras em Cristo aparecem várias vezes nos primeiros versículos de Efésios. Eu falei que elas aparecem 216 vezes no Novo Testamento. Estar em Cristo, permanecer em Cristo, nele, em Cristo. São formas diferentes, mas elas aparecem várias vezes, principalmente nos primeiros versículos de Efésios. E a ideia de nós estarmos em Cristo é central ao Evangelho. É importantíssima para a gente entender todo o Evangelho. E nós falamos na semana passada que o Evangelho é muito mais do que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Isso é verdade. E é importante. Mas nós falamos na semana passada que isso é meio Evangelho. A primeira metade do Evangelho é que Jesus tomou o nosso lugar na cruz, tomou a nossa morte, a nossa condenação, os nossos pecados, e Ele levou sobre si tudo isso e pagou o preço por nós. Essa é a primeira metade do Evangelho. A outra metade, que nós vimos semana passada, que nós também tomamos o lugar de Cristo. Ele toma o nosso lugar e Ele nos coloca no seu lugar. E às vezes a gente para no Evangelho para dizer, não, Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, legal, mas tem muito mais do que isso. Aí nós vimos semana passada que Paulo escreve a carta aos Efésios dizendo aos santos e fiéis em Efésios, aí a gente discutiu essa questão de santidade e fidelidade, e a gente não é tão bom em santidade e fidelidade, mas aí a gente viu que o Evangelho diz que a minha santidade não tem mérito meu, mas é pelo mérito de Cristo. E quando eu estou em Cristo, eu sou santo, eu sou fiel por causa de Cristo, por causa dessa troca de lugares que acontece no Evangelho. E a pergunta-chave para nós na semana passada foi, você está em Cristo? Porque a Bíblia diz que se você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas já passaram, isso tudo se fez novo. Se você está em Cristo, você é santo e fiel. Perfeito? Não, mas posicionalmente nós estamos na posição de Cristo. Como Ele é santo, fiel, amado por Deus, aceito, cheio de vida, nós também recebemos isso da parte de Cristo. Então nós perguntamos, se você está em Cristo, você tem todas essas coisas que nós olhamos semana passada e mais um monte que nós vamos ver hoje. Se você não está em Cristo, você não tem nada disso. Então a importância de nós estarmos em Cristo. E nós encerramos o culto semana passada convidando pessoas que não estavam em Cristo, queriam estar em Cristo, a vir para frente. E nós oramos com ela semana passada,
Nós tivemos 4 pessoas que aceitaram a Cristo pela primeira vez semana passada e várias outras que falaram: olha, eu já entendia isso, pastor, mas eu preciso de novo firmar minha decisão de estar em Cristo. Eu preciso de novo caminhar com essa centralidade de estar em Cristo. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo do livro olhando mais alguns versículos. Nós vamos olhar do versículo 3 ao 14 no livro, na carta aos Efésios, capítulo 1. Se você tiver a sua Bíblia contigo, já abre aí para você já se posicionar. Carta aos Efésios, capítulo 1, nós vamos olhar dos versículos 3 ao 14. Aí você vai dizer: pastor, mas nós já olhamos até o 6 na semana passada. É verdade. Nós vamos começar de novo a partir do 3 pelo seguinte motivo. Apesar na sua Bíblia, do 3 ao 14, estar dividido em vários versículos diferentes, com pontuação e vírgulas e pontos de exclamação e tudo mais, você sabia que do versículo 3 ao 14, no grego original em que a Bíblia foi escrita, nós temos uma tradução dela no português. Não sei se você sabe disso, mas a Bíblia no original não tinha divisões de capítulos e versículos. É uma coisa que foi colocada depois para a gente poder achar, para eu poder dizer para você: ó, Efésios capítulo 1, versículo 6, fica fácil de achar. Mas se você pegar o texto original no grego, do versículo 3 ao 14, é uma frase só. Sem nenhum ponto. É uma mega frase só, onde Paulo vai falando, e ele vai sendo inspirado, ele fala, e todo esse texto, uma frase só. 236 palavras, sem parar. Vocês, professores e professoras de português, calma, respira fundo. Eu sei, 236 palavras, sem uma vírgula, sem um ponto. Ô, Paulo, né? Não faz isso comigo. Respira fundo, vai ficar tudo bem. Você vai ver que Paulo tinha um muito bom motivo para escrever tudo isso desse jeito, sem parar. Vamos ver que Paulo estava extremamente alegre quando ele escreve. Não foi um lapso de Paulo, não foi o Espírito Santo naquele momento de inspiração. O Espírito Santo, esqueci, cara, da vírgula do ponto. Mas que Paulo começa a pensar na inspiração do Espírito Santo, ele começa a escrever e ele se empolga tanto, ele fica tão feliz com o que ele passa a perceber que ele não tem, parece que não tem nem tempo para parar e pôr uma vírgula. É tão bom, é tão maravilhoso que eu só vou continuar porque o negócio está fluindo, ele só para depois de 236 palavras. Alegre, contente, tentando expressar, sem ter nem tempo para parar. E nós vamos ver hoje que nós temos motivo de sobra também, para a gente ficar muito alegre e muito contente com o que Paulo escreve nesses versículos. Vamos olhar o texto? A partir do versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Paulo começa essa mega frase adorando a Deus. Ele começa com palavras extremamente pertinentes. Bendito seja Deus. Ele abre essa frase dizendo: bendito seja Deus. Por quê? Porque Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que Paulo está falando aqui, em todas as bênçãos espirituais? Parece uma coisa assim, abstrata, né? Tem umas nuvens de bênçãos em algum lugar entre aqui e o céu, que eu não sei exatamente como funciona na minha vida. E o restante dessa mega frase de Paulo, ele descreve essas bênçãos espirituais usando vários verbos do texto, para descrever o que Deus fez por nós. Olha o versículo 4 comigo. Ele usa vários verbos, nós vamos começar a vê-los aí no versículo 4. Ele diz: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Primeiro verbo, escolheu, versículo 4. No versículo 5 ele continua dizendo: em amor ele nos predestinou, outro verbo, para sermos adotados, outro verbo, como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Quero falar rapidamente sobre esses dois primeiros verbos. Ele nos escolheu e Ele nos predestinou. Esses dois verbos vão aparecer de novo no versículo 11, ele usa eles de novo. E eu sei que talvez alguns aí que têm curiosidades teológicas querem saber: e aí, pastor, como é que você vai lidar com essa palavra predestinou aí? Se você não tem muito tempo de igreja, essa palavra predestinou ou escolheu gera um debate muito grande, já faz muito tempo, centenas de anos, centenas de livros já foram escritos, e até hoje ninguém chegou a uma resposta conclusiva, o debate continua até hoje.
sobre o que Paulo quis dizer com essa palavra predestinou. Alguns entendem o seguinte, que Paulo, sendo judeu, está escrevendo aos gentios. Judeus eram o povo de Deus, gentios eram, tipo assim, se você quisesse servir a Deus, você fizesse certas coisas, você era aceito como... Podia louvar a Deus, mas não era o povo de Deus. Alguns entendem que ele está dizendo aqui para esse povo gentil, que não era povo de Deus, está dizendo como um judeu que era povo de Deus. Olha, eu sei que vocês não são judeus, não são o povo escolhido de Deus, vocês não são aquele povo que Deus lá do começo gerou para serem deles. Mas eu quero que vocês saibam que desde lá do começo, Deus já tinha em mente que o evangelho se abriria para vocês no momento certo, para que vocês também pudessem ser adotados como filhos. Esse entendimento do texto, para mim, faz maior sentido do contexto do livro. Aí nós vemos Paulo usando verbos como adotados, né? Ele usa várias coisas ali que parecem entender, olha, Deus já sabia que um dia vocês seriam aceitos como povo de Deus. Seriam já predestinados no sentido que Deus sabia que um dia Ele abriria o evangelho para vocês. Outros entendem esse texto de forma um pouco diferente, que quando Paulo diz que Deus predestinou, porque lá do começo Deus já sabia quem seria salvo, quem não seria, que Deus decidiu a salvação e predestinou pessoas para a salvação ou não. Eu sei que eu estou simplificando o conceito de predestinação bastante aqui, e até mesmo dentro do conceito de predestinação tem gente que crê numa variedade de coisas que chamam de predestinação. Tem vários conceitos dentro mesmo desse campo teológico. A gente pode entrar nesse debate, não é o momento aqui, não eu acho, o intuito de Paulo no texto. Se a gente entrar nesse debate, a gente perde um pouco da beleza do texto que eu quero mostrar para você. Eu acho que o intuito de Paulo nessa mega frase é muito maior do que uma questão teológica de predestinação. A salvação é uma coisa soberana de Deus, a gente entende isso, nós falamos isso semana passada, é tudo Deus que faz, é Deus que escolhe, é Deus que adota, é Deus que faz isso. O nosso trabalho, se você está aqui novo, você nunca ouviu falar de predestinação, o nosso trabalho na salvação, como nós falamos semana passada, é permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo. É mais ou menos a mesma história da volta de Jesus. Quando Jesus vai voltar, e os sinais, e vai ter milênio, não vai ter milênio, e arrebatamento. O teu trabalho esteja pronto. Aí como Deus decidir fazer, a interpretação, isso é com Deus, o nosso trabalho está pronto. Mesma coisa aqui, teu trabalho permaneça em Cristo. E o trabalho de Deus é nos salvar. Versículo 5, ele usa um outro verbo dizendo o seguinte, que nós fomos adotados. Nós somos adotados. Tenta entender a imagem que Paulo está trazendo aqui para a gente. Nós éramos órfãos, eu e você, órfãos, da pior espécie possível, separados do nosso Pai Celestial pelo nosso pecado. Sem amor, sem família, sem ninguém que cuidasse de nós, destinados à solidão das piores formas, de solidão para sempre, separados de Deus. Essa era a nossa condição, essa é a condição de todo homem e toda mulher que não está em Cristo, órfãos. E Deus decide intervir na nossa história, nos adota por meio de Jesus e agora nós somos filhos, herdeiros, amados, pertencentes à família de Deus. Isso é bênção espiritual nas regiões celestiais. Paulo está dizendo, deixa eu descrever para você, bendito seja Deus, porque Ele nos abençoou com coisas que você não faz ideia. Nós éramos órfãos, Ele nos resgatou, nós agora somos filhos. Bênção espiritual. Bênção espiritual. Versículo 7, nós temos nele, em Cristo, a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Olha as palavras, a graça de Deus, a riqueza da graça que Ele derrama sobre nós. Olha o caráter de Deus sendo expresso nesses dois versículos. Nós temos a redenção. A palavra redimir significa libertar através do pagamento de uma dívida. Nele, em Cristo Jesus, nós fomos libertos através do pagamento da nossa dívida. Fomos comprados pelo sangue de Jesus e libertados da nossa escravidão e da nossa dívida. Isso é bênção. Ele diz ali que nós também fomos perdoados. A palavra perdoar significa levar para longe. Levar para longe.
Deus em Cristo levou para longe de nós todos os nossos pecados. A gente entende isso, pastor, já ouvi isso. Vou fazer algumas perguntas para ajudar você a entender a seriedade disso. Você já fez alguma coisa que na sua vida você diria, olha, eu já fiz algumas coisas erradas, mas cara, tem aquela coisa que foi muito errada. Foi só meio errada, foi muito errada. Aquela coisa que você sabe que machucou muita gente. Aquela coisa que se nós fôssemos pegar imagens e colocar aqui no telão, seria terrível. Talvez eu estou falando que você não gosta nem de lembrar. Sabe aquela coisa que você um dia fez, que machucou gente, que custou caro, que você não gosta de lembrar, que a gente se envergonha até de pensar, de lembrar do que aconteceu? Se você está em Cristo, aquela coisa foi levada para longe de você, em Cristo Jesus. Você foi comprado por um preço, redimido por Cristo, liberto para viver para Ele, e aquela coisa foi perdoada, foi levada para longe de você em Cristo Jesus. Isso é bênção espiritual. Porque tem coisa na minha vida e na sua vida que eu não posso pagar para tirar. Eu não posso pedir perdão suficientemente. Eu não posso desfazer as memórias, eu não posso desfazer as cicatrizes que estão ali, mas Cristo é capaz de remover aquilo de mim e de me declarar perdoado em nome de Jesus. Bênção espiritual. Versículo 9. Ele nos revelou, mais um verbo, o mistério da sua vontade, de acordo com o seu propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Aí no versículo 10 ele explica qual é esse mistério que ele se refere no versículo 9. Qual é o mistério? Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Eu sei que é um texto um pouco complicado, mas vamos entender algumas coisas. Em Cristo, nós fomos salvos, redimidos, adotados, e Cristo revelou para nós o plano e o mistério dele no futuro. Ele revelou para nós que Ele quer que faça as coisas convergir em Cristo. Que Deus está reunificando em Cristo todas as coisas. Deixa eu explicar para você como funciona. O pecado entrou no mundo, ele começou a dividir tudo. Pensa lá em Gênesis. Adão e Eva caminham com Deus no jardim, comunhão total, nenhuma barreira, o pecado entra e ele divide. Agora eles têm vergonha, agora eles precisam se cobrir, e agora o relacionamento com Deus está quebrado, está dividido. Primeiro o pecado divide o nosso relacionamento com Deus, entre Deus e homem. Depois o pecado começa a dividir homem e homem. Caim e Abel começam a ter problemas, irmãos de sangue, e um acaba morto. Divisões, povo de Deus, povo não de Deus. Judeus, gentios. Divisões, coisas que o pecado vem fazendo. E o que Paulo está dizendo aqui é que o pecado vem dividindo e acabando com tudo, mas em Cristo Deus está reconciliando e reunificando toda a criação. Assim como o pecado entrou para dividir, em Cristo nós estamos sendo reunidos com Deus e uns com os outros. Aí Paulo diz em outro texto, assim temos paz com Deus e uns com os outros. Porque em Cristo, nós agora sabemos esse mistério, que em Cristo todas as coisas estão sendo reunificadas de novo. Aquilo que o pecado dividiu está sendo unido de novo em Cristo. Nós com Deus, nós uns com os outros. Isso é bênção espiritual. Bênção espiritual. Tá bom de bênção já para vocês ou quer mais? Tem mais. Paulo diz que são todas as bênçãos espirituais, não são só algumas não. Ele continua no versículo 11. Nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados. Eu falei que essas palavras apareceriam de novo no versículo 11. É importante você saber, essa palavra escolhidos, ali em muitos textos, inclusive em outras traduções da Bíblia, se você tem a revista atualizada aí, diz assim, nele também fomos feitos herança. Fomos feitos herança. O que Paulo está dizendo aqui? É que em Cristo nós temos uma herança. Em Cristo, a salvação, a vida eterna, o nosso galardão, tudo isso nós temos uma herança em Cristo, mas em Cristo Deus nos fez herança de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo, nós somos a herança de Cristo, por isso que Ele nos resgatou, por isso que Ele nos redimiu, por isso que Ele nos santifica, para que nós sejamos a herança dEle.
Então, Paulo está dizendo, olha, vocês têm uma herança e vocês são uma herança em Cristo. Jesus é o presente de Deus para nós e nós somos o presente de Deus para Jesus, a noiva de Cristo. Somos feitos herança em Cristo Jesus. Versículo 13, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram, mais um verbo, selados em Cristo com o Espírito da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Primeiro note no versículo 13, que todo o evangelho está explicado ali no versículo 13. Primeiro eles ouvem, a forma de você ser salvo, ouviram, creram, foram salvos porque creram e foram selados com o Espírito Santo. Todo o evangelho está contido ali naquele versículo. Mas o que significa ser selado com o Espírito Santo, hein? O selo tem vários significados, e antigamente ele tinha alguns sentidos bem importantes. Primeiro, o selo mostrava que algo tinha dono. O selo mostrava que algo tinha dono, e Deus nos sela dizendo, olha, eu comprei, eu redimi, eu coloco o meu selo sobre essas pessoas, eu sou dono deles. É a ideia de que nós pertencemos a Deus. O selo também era uma marca de autenticidade. Antigamente se escrevia uma carta, uma pessoa importante levava essa carta e colocava ali o seu selo, para que quem abrisse a carta soubesse que aquela carta é autêntica, foi escrita realmente pelo rei que disse que escreveu. Assim também como essa carta era selada com o selo do autor, a presença do Espírito Santo na vida do cristão é o selo que diz que a conversão dele, que a salvação dele é algo autêntico. E aí a gente entende alguns versículos onde Paulo diz em Romanos 8,16, vai aparecer na tela aqui, que o próprio Espírito, em letra maiúscula, o Espírito de Deus, testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo de Deus em nós forma aquele selo que diz ao nosso espírito, olha, nós somos filhos de Deus, você é salvo, comprado, a sua fé é autêntica em Cristo Jesus. E ele diz no versículo 14, voltando a Efésios, que o Espírito Santo é a garantia da nossa herança. Essa palavra garantia é muito importante. Garantia é um sinal. Sabe aquele sinal que você dá quando você vai comprar uma coisa, mas você não tem todo o dinheiro agora, então você vai lá e você dá um sinal, para dizer, é meu, eu quero, tenho interesse, segura aí para mim, mas a transação completa ainda não aconteceu. Você deu um sinal de algo que você comprou, que é seu já, mas ainda não aconteceu a transação completa. O que Paulo está dizendo aqui, que o Espírito Santo em nós é o sinal de que nós já somos de Deus, que Ele já nos comprou, mas que Ele ainda está trabalhando em nós. Toda a transação não aconteceu ainda, nós ainda estamos aqui vivendo, crescendo, sendo santificados, um dia seremos glorificados, a transação não aconteceu ainda, mas o sinal já foi dado, de que nós somos filhos de Deus e que a transação está acontecendo. Aí a gente entende, Paulo lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, vai aparecer no telão, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Gente, isso é bênção espiritual. Isso é bênção espiritual. Você é abençoado com perdão, com redenção, com adoção. Tem um selo de Deus sobre a sua vida que diz que você é autêntico filho de Deus. Isso é bênção espiritual. Isso é bênção que nenhum dinheiro no mundo pode comprar. E isso é bênção que problema nenhum no mundo pode tirar de você, se você está em Cristo. E aí a gente fala, pastor, isso é legal. Show de bola. Mas o que eu precisava mesmo é daquela bênção, daquela que aparece aqui, sabe? Não é aquela que é lá, mas sabe aquela que vem aqui? Eu precisava daquela bênção que vem aqui, aquele negócio, pastor, sabe aquele negócio estourando, né? E às vezes é difícil a gente ligar uma bênção como essa, coisas espirituais, a gente às vezes, honestamente, a gente não entende que a gente é abençoado. A gente não entende que a gente é abençoado. A gente quer a benção que, pastor, está legal, aquelas coisas lá, show de bola, não entendi bem o texto, um monte de palavras esquisitas, Paulo fica escrevendo, nem para botar uma vírgula para a gente poder acompanhar, mas e aquela bençãozinha daqui? E a gente tem dificuldade de entender a grandeza e a profundidade daquilo que nós temos em Cristo. E eu quero te desafiar com um pensamento que é difícil, mas é muito verdadeiro.
A dificuldade que a gente sente de se sentir abençoado por Deus, por não vermos coisas palpáveis, na realidade é um sinal de que a mentalidade do mundo está nos afetando. Não que você não deva buscar e orar e, cara, espero que Deus te abençoe. Mas quando a gente sente que essas coisas que Paulo falou é lá, mas não tem nada a ver com aqui, tem tudo a ver com aqui. Tem tudo a ver com aqui, mas a gente está preocupado às vezes com as coisas daqui. Eu não sou contra a bênção na sua vida terrena. Estava pensando vindo para cá. Tem igrejas que oferecem tarde da bênção, noite da bênção, campanha da bênção, fim de semana da bênção. Gente, show de bola, nada contra isso. Vai, você quer ir na tarde da bênção? Vai. Quer ir na noite da bênção? Vai, não tem problema. Mas lembre que tem uma tarde da bênção que aconteceu há 2000 anos atrás, quando 3 horas da tarde, Jesus entregou o seu Espírito, o céu se escureceu, houve um terremoto, o véu se rasgou, e lá nós fomos abençoados mais do que qualquer outra bênção aqui nessa terra. Quer ir na tarde da bênção? Vai, mas não esquece daquela tarde da bênção, onde nós fomos abençoados com coisas que ninguém tira e dinheiro nenhum compra. Bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Você se sente abençoado? Você vive como uma pessoa abençoada? Nós fomos abençoados com coisas muito mais valiosas do que qualquer tesouro aqui da terra. Quero chamar a tua atenção para mais 2 detalhes importantes no texto, tem mais bênção para a gente. Você percebeu nesse texto que a gente leu que os 3 membros da Trindade estão envolvidos nesse texto? Pai, Filho e Espírito Santo estão envolvidos nesse processo de salvação e de bênção e de redenção e de adoção. Nós vemos no versículo 3, olha lá comigo. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou. O Pai no versículo 4 que nos escolhe, Ele nos abençoa no versículo 3, nos escolhe no 4, nos predestina no 5. E note que os verbos nesses primeiros 3 capítulos estão no passado. Ele nos escolheu, nos predestinou, nos abençoou no passado e é o Pai que está fazendo. Daí nós encontramos mais para frente a pessoa de Jesus envolvida no nosso plano de salvação. Está lá no versículo 7. Nele, Jesus, temos a redenção e o perdão dos pecados. Já vemos a segunda pessoa da Trindade envolvida nesse processo de salvação e de bênção espiritual. E note que os verbos aqui estão no presente. Nele nós temos a redenção do pecado. Hoje nós temos. Por último, nós encontramos o Espírito Santo, lá no versículo 13 e 14. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Ele continua no versículo 14 dizendo que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, que se fala aqui de algo futuro. Ou seja, você quer saber o quão abençoado você é em Cristo? Você quer saber quais são essas bênçãos espirituais? Deixa eu falar para você mais ou menos assim. De acordo com o texto, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão trabalhando no passado, no presente e no futuro para que você seja herança de Cristo, salvo para sempre, herdeiro com Ele e indo para o céu. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo trabalharam no passado, trabalham hoje, vão trabalhar no futuro para que eu e você sejamos herança de Cristo. Isso é bênção espiritual. Isso é bênção espiritual. Deus montou um plano de resgate que envolveu todo mundo no tempo todo para nos resgatar, a mim e a você. Eu não sei como é que está a tua vida hoje, mas eu posso te dizer sem dúvida nenhuma, se você está em Cristo, você é abençoado. Se você está em Cristo, você é abençoado. Você pode estar com a tua vida muito bem, você pode estar com a tua vida com muitas dificuldades. E eu não quero diminuir nada das suas dificuldades, nem tirar o mérito de alguma preocupação que você tenha. Mas, quando eu entendo que eu sou abençoado em Cristo, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, os meus problemas começam a se tornar pequenos. Porque à luz do que Cristo fez por mim, à luz dessa verdade que Pai, Filho e Espírito Santo estão trabalhando por toda a eternidade para que eu seja dele, cara, isso coloca em perspectiva um monte de problema na minha vida. Então quero te incentivar a fazer algumas coisas. A próxima vez que você enfrentar uma luta, ou se você está enfrentando uma luta agora, lembre-se que o Pai trabalha desde lá do passado para que você fosse dele hoje.
A próxima vez que você encarar um desânimo na sua vida, lembre que através de Cristo você foi adotado na família de Deus. A próxima vez que o inimigo tentar mentir para você, lembre-se que você tem o selo de Deus na sua vida. A próxima vez que você sentir que na sua vida nada dá certo, lembre-se que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo trabalharam no passado, trabalham hoje e vão trabalhar no futuro para que você seja herança de Cristo, herdeiro junto com Cristo. Nós precisamos estudar essa carta aos Efésios e essa profundidade do Evangelho, porque isso precisa renovar nossa mente. Isso precisa começar a entrar no nosso coração. Eu tenho desafiado vocês a lerem a carta aos Efésios. 6 capítulos, você consegue ler numa semana, não cai peça, garanto para você, não vai cair nenhuma peça se você ler. Tá? 1 capítulo por dia. Sabe por quê? Se isso começar a penetrar o seu coração, começar a entrar no seu entendimento, isso vai começar a mudar algumas coisas. E você precisa estudar e você precisa sublinhar, se você não tem costume, sublinha lá, em Cristo, fui adotado, fui abençoado, fui escolhido, fui selado. Sublinha isso, guarda no teu coração e a próxima vez que o inimigo vier falar contigo, você lembra dele o que está escrito lá. Você precisa ter isso no teu coração para que não seja só eu no domingo à noite falando isso para você, mas que durante a semana, quando o inimigo vier, você fala, sou selado. Sou comprado, fui redimido, ele levou para longe, aquele negócio que você está me lembrando, ele levou para longe, acabou, você não tem mais direito. Que você possa, através da palavra de Deus, tomar autoridade como filho de Deus. Pastor, como é que pode ser tudo isso que o senhor falou? Semana passada, um monte de bênção, essa semana é mais bênção, como é que pode ser isso? É bom demais para ser verdade, e o que eu faço no meio de tudo isso? Eu só recebo? Que bom que você perguntou. Eu tenho a resposta para você. Tem um detalhe muito importante nesse texto. O texto é dividido em 3 partes. O papel de Deus Pai, no passado, Jesus no presente, Espírito Santo no futuro. E no fim de cada uma dessas falas, dessas descrições do trabalho de Deus em nós, tem uma frase que vale a pena você também sublinhar, circular, botar uma estrelinha do lado na sua Bíblia. A frase é o seguinte: pro louvor da sua glória. Bendito seja o Deus de Pai que nos escolheu, nos adotou, para o louvor da sua glória. E Jesus Cristo que nos redimiu, para o louvor da sua glória. E o Espírito Santo que nos selou, para o louvor da sua glória. Por que o Pai te escolheu, te adotou, te açoitou, no versículo 6? Para o louvor da glória dele. Por que Jesus te redimiu, perdoou, revelou a vontade do Pai, no versículo 12, para o louvor da sua glória. Por que o Espírito Santo nos sela com essa garantia, no versículo 14, para o louvor da sua glória? Por que Deus montou todo esse esquema de salvação para mim e para você, para o louvor da sua glória? Para que nós pudéssemos ver esse trabalho de Deus por nós e daí pudéssemos viver a nossa vida para o louvor da glória dele. Por isso que Paulo é certíssimo quando ele abre essa mega frase dizendo, bendito seja Deus. Porque ele entendia essas coisas que a gente estudou, e quando a gente entende, a única reação cabível a nós é louvar a Deus. Dizer, bendito seja Deus. Por essas bênçãos espirituais que eu tenho em Cristo Jesus, que ninguém tira de mim, bendito seja Deus. Só cabe louvor nesse momento. E você deve saber que louvor é muito mais do que a gente só cantar aqui no domingo à noite. Louvor para o cristão é um estilo de vida. Não é só cantar, mas é o viver a minha vida para o louvor da sua glória. É isso que nos cabe nessa transação. Nós não temos nada para oferecer, nós não temos nada para comprar a nossa redenção, nós somos miseráveis espiritualmente sem Cristo, então Ele faz todo esse trabalho por nós. E aí a única resposta que é condizente e cabível para nós é dizer, bendito seja Deus, e agora me ajude Deus a viver a minha vida para o louvor da sua glória. Por causa do que o Senhor fez em mim, que eu possa viver para o louvor da sua glória, que as pessoas possam olhar para a minha vida e dizer, glória a Deus pela vida dele, glória a Deus pela vida dela, olha o que aconteceu, olha como mudou, olha o que Deus está fazendo.
Então vamos entender os dois princípios desse texto para nós nessa noite. Primeiro, nós somos abençoados, porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo têm trabalhado no passado, no presente e no futuro para que nós sejamos herança de Cristo. Você é abençoado. Primeiro princípio. Segundo, tudo isso foi feito para o louvor da glória de Deus. Você foi salvo para o louvor da glória de Deus, você foi adotado na família dele para a glória dele, você foi dado o Espírito Santo para o louvor da glória de Deus. A sua vida é para o louvor da glória de Deus. Para o louvor da glória de Deus. Semana passada nós falamos sobre como nós nos tornamos santos, né? Nós falamos sobre estarmos em Cristo. Como nós nos tornamos santos. Hoje nós vimos para que nós nos tornamos santos. Para o louvor da glória de Deus. Se você está em Cristo, você é abençoado. Você é abençoado com bênçãos que ninguém tira de você. Com certeza a gente vai passar por dificuldades, Jesus diz, nesse mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Tem coisas esperando para a gente que não são daqui, são nas regiões celestiais, que ninguém tira. Então eu não quero desfazer a sua dificuldade que você está pensando, mas eu quero te lembrar da realidade da palavra de Deus, que transcende a nossa experiência agora e dura por toda a eternidade. Você é abençoado em Cristo Jesus. E se você é abençoado, viva para a glória de Deus. Por ser abençoado, viva para a glória de Deus. Porque se você entender o que nós lemos hoje à noite, só tem uma forma de você responder: glória a Deus e deixa eu viver para a glória de Deus. É a única resposta cabível ao ser humano. Menos do que isso, ou é falta de entendimento, ou é porque a gente não está em Cristo. Você é abençoado por Deus. Viva para a glória dele. Feche seus olhos comigo, vamos orar? Deus, nessa noite nós queremos te agradecer, Deus. Porque o Senhor fez por nós coisas que a gente não podia fazer. Porque as bênçãos que o Senhor nos dá não são coisas que são passageiras, não são coisas que a ferrugem consome, a traça come, mas são coisas que transcendem essa nossa realidade aqui. Sabemos que vivemos num mundo quebrado, imperfeito, onde temos dificuldades, temos lutas, temos desânimos, temos barreiras. Mas hoje o Senhor nos lembra pela Tua palavra que nós temos algo incomparável guardado para nós. E que independentemente do que aconteça comigo ou deixe de acontecer, eu sou abençoado. E Deus, nós queremos viver como pessoas abençoadas. Nós queremos viver com desprendimento para o Senhor, como pessoas que realmente receberam tudo isso que nós lemos e por isso nós vivemos para o louvor da Sua glória e nós dizemos: bendito seja Deus em tudo aquilo que acontece, e nós nos entregamos ao Senhor cada dia mais. Então, Deus, eu oro por aqueles que estão passando por dificuldades hoje, que entendem isso e se alegram nisso, mas não podem deixar de lembrar e de pensar e talvez de sentir o peso de algo aqui na terra que está incomodando, de algo aqui na terra que está pesando. Deus, ministra o coração desses teus filhos, dá o alento necessário, dá a coragem necessária, dá o renovo necessário na Tua presença. Abre as portas onde portas precisam ser abertas, ó Deus. Derrota o inimigo onde é trabalho do inimigo, Pai. Restaura a força onde simplesmente a gente precisa agarrar mais um pouquinho em Jesus e aguentar porque vai passar. Restaura a força para aqueles que estão cansados. Mas Deus, que nós possamos ter os nossos olhos fixos além daquilo que está aqui agora. Que como Cristo nós possamos fixar os nossos olhos na recompensa lá na frente. E com essa esperança continuar caminhando em Cristo como pessoas abençoadas que somos. Que possamos ser pessoas abençoadoras porque temos recebido bênção.
e que as mentiras e derrota e desânimo e do inimigo venha cair por terra na nossa vida em nome de Jesus. Porque eu sou recipiente, você é recipiente de todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Por último, Deus, nós oramos que o Senhor nos ajude a viver para o louvor da sua glória, Pai. Que o Senhor nos ajude a levantar cada dia de manhã e lembrar de tudo que o Senhor tem feito e está fazendo por nós. Lembrar de que o selo de Deus está sobre a minha vida, que aquele que começou a boa obra vai cumpri-la, e que eu possa viver amanhã, terça-feira, quarta-feira, para o louvor da sua glória. Deus não nos permite viver um cristianismo pela metade, onde nós somos gratos a Deus, mas não vivemos 100% para o Senhor. Baseado no que nós lemos hoje, que entendemos hoje, não tem outra forma de viver para Jesus a não ser 100%. Não tem forma de você entender o que Jesus fez sem você dizer: Deus, então minha vida é tua, bendito seja Deus, toma minha vida e usa, Deus. Porque somos abençoados, que nós possamos viver para o louvor da tua glória, que o mundo possa ver em nós mudança, que o mundo possa ver em nós a glória de Deus, que o mundo possa ver em nós a mudança que acontece nas nossas vidas, que o mundo possa achar através de nós a pessoa de Jesus Cristo, a salvação em Deus. É o que nós oramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém.